E aí, pessoal, beleza? Hoje no Falando Sobre, eu vou estar falando dos últimos confrontos que o Brasil teve com o Japão, né? Que aconteceu no dia 30 e no dia 1º de junho, né? No caso, um aconteceu em maio e outro em junho, né? Eu vou falar sobre os narradores da Globo e vou falar sobre a Globo de novo, né? Porque eu percebo que teve muita coisa errada em relação a falar sobre a cultura japonesa, né? Teve muito desrespeito, para falar a verdade. Eu vou estar falando sobre isso no vídeo de hoje, mas também, pessoal, eu vou estar falando sobre coisas que já aconteceram na Globo, né? E que eu já fiz um vídeo aqui no canal, e vou falar sobre também um lance, né, que teve no primeiro jogo do Japão com o Brasil, onde o Japão fez gol, mas foi cancelado para fazer marcar, no caso, o pênalti para o Brasil para fazer gol no Japão, né? Tem muita coisa errada que aconteceu e eu vou dar minha opinião sobre o vídeo de hoje, beleza? Então, espero que vocês entendam, né, e gostem e deixem a opinião de vocês nos comentários, beleza, pessoal? Lembrando que com respeito à educação sempre, é uma coisa que eu sempre peço nos vídeos, né? Então, é isso. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando dos últimos confrontos entre Brasil e Japão, né? Na verdade, são amistosos que servem para o Brasil e para a Copa América Feminino, né? Eu não sei porquê, mas os últimos confrontos só estão sendo Brasil e Japão, né? Sendo que a Copa, a competição, no caso, né? A Copa América, é só com seleções da América do Sul, né? Não sei se vai ter a participação do Japão dentro da Copa, mas enfim, eu percebo que o Brasil só tá jogando contra o Japão, né? E por que que eu vou fazer esse vídeo, pessoal? Só explicando, né? Teve muita coisa que eu achei errado da parte dos narradores, né? Tanto o narrador que substitui o Galvão Bueno, né? Que é um senhor, e uma narradora mulher lá, que eu esqueci o nome, mas que ela já narrou vários jogos do Brasil, né? E nesses jogos ela narrou alguns jogos entre a seleção brasileira contra a seleção japonesa, mas também narrou nas Olimpíadas, né? Onde ela também narrou e fez muito comentário ruim sobre a seleção japonesa e acusou o Japão de estar sendo ajudado pelos árbitros, né? Nas competições das Olimpíadas por justamente ser lá, né? Então, assim, sem provas, então eu vou comentar sobre esses casos que aconteceram, né, durante esses anos. O foco do canal, só explicando, não é falar sobre competição ou esportes, e sim falar sobre a cultura oriental, né? Então, como eu vejo que a Globo tem esse desrespeito, né, com a cultura japonesa, então nada mais justo do que também falar de esportes aqui no canal, né? Ter uma brecha para falar sobre essas partidas, porque tem muita coisa errado, né? Quando tratam, né, a seleção japonesa, seja ambos os esportes, seja futebol ou os outros esportes que o Japão pratica e faz competição, né? E é justamente isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. E bom, pessoal, acho que vocês vão me questionar, Otávio, você tá vendo problema onde não tem problema, né? E para falar a verdade, pessoal, se eu não falasse sobre essas coisas, eu estaria meio que omitindo as coisas que acontecem com relação à cultura japonesa ou à cultura oriental aqui no Brasil, né? Eu percebo que aqui no Brasil tem muito desrespeito com a cultura oriental no geral, mas é mais para a cultura japonesa, né? Eu não sei o que acontece, né? Que eu vejo muita brincadeira com coisa séria, né? Quando se trata do Japão, né?
Um exemplo, eu vejo muitos memes dos brasileiros zoando a bomba atômica, né? De Hiroshima e Nagasaki. Por mais que o Japão, né, no passado foi ruim, eu acho que nada disso justifica o tratamento que alguns brasileiros fazem quando veem a cultura japonesa, né? É uma coisa muito desagradável, na minha opinião, como sendo um japonês que mora no Brasil, né? Eu acho que muitas coisas não devem ser levadas como brincadeira ou serem aceitas como algo normal, né? Então, assim, se eu não falasse desses problemas que eu vejo, né, não só na TV, mas como na internet, que eu também faço, falando sobre, eu estaria meio que escondendo isso, né? Então, eu realmente preciso ver problema, né, onde vocês não estão vendo problema, porque é muito normalizado quando se trata da cultura oriental, né? Agora, quando se trata da cultura negra ou da cultura LGBT, aí todo mundo se ofende, né? Mas aí quando fazem piadas estereotipando a cultura japonesa ou outra cultura asiática aqui no Brasil, é normalizado, é brincadeira, é zoação, né? E é meio que tipo, dane-se se isso vai prejudicar alguém, né? Então, é por isso que eu faço, né, esses conteúdos. E nem sempre, pessoal, vocês vão ver eu criticando as emissoras, né? Os influencers, os youtubers, né? Até porque eu preciso ter um olhar crítico quando eu escolho algum tema, né? Alguma coisa polêmica, porque para não ficar mais naquilo, né? Tipo, ficar só criticando, né? O meu conteúdo, né? Quando se trata sobre trazer esses problemas que vocês não veem como problema, é justamente mostrar, né, que é um problema literalmente, mas também ensinar sobre a minha cultura, a cultura coreana, a cultura chinesa, né, porque justamente são as coisas que são mais zoadas por vocês brasileiros, né? Eu sei que não tem, tem gente que, no caso, não zoa a cultura oriental porque gosta, né? Mas até mesmo aquelas pessoas que gostam acabam fazendo um estereótipo ou outro, né? E isso é errado, né? Não quero falar que, tipo, as coisas estão, tipo, chatas, porque hoje em dia não pode falar mais de um certo tipo de cultura, de cor de pele ou zoar, nada disso, né? Mas eu acho que tem coisas que precisam ser levadas como sérias e tem que ser levadas com respeito, né? É uma coisa que eu sempre trago aqui no meu canal, né? Então, assim, vocês sempre vão ver eu falando sobre algum tema sério, né, polêmico, que quando se trata da cultura japonesa, cultura coreana ou chinesa, mas vocês sempre vão ver eu criticando e ao mesmo tempo falando o lado que foi bom, né, ter acontecido, porque geralmente, pessoal, eu escolho aqueles problemas, né, aquelas polêmicas para mostrar para vocês, né? Mas geralmente quando tem alguma polêmica, né, envolvendo, sei lá, a TV ou até mesmo a internet, tem gente pessoas, né, que estão zoando a cultura japonesa, ao mesmo tempo tem um certo parte que digamos, não critica, não zoa a cultura japonesa e elogia, né? Então, eu sempre vou ressaltar quando a pessoa critica e aí a outra parte quando a pessoa elogia, né? E quando eu escolho algum tema polêmico, né? Eu não escolho qualquer um, né? Eu sempre vejo o tema, né, em si, o que está acontecendo, né? E por que que eu falo o que eu escolho o tema, né, de quando eu vejo alguma coisa polêmica? Porque muitas das vezes, pessoal, envolvem pessoas, né? E geralmente ou é uma que zoa,
né, a cultura oriental, ou é o grupo, ou as pessoas, né, quando tem mais de uma pessoa apresentando o programa ou mostrando na internet, né? E geralmente é uma pessoa que começa, né? E essa pessoa que começa faz as outras seguirem o mesmo caminho, né? Quando dessas pessoas que não segue o caminho, ela elogia a cultura oriental, né? Seja a cultura japonesa, coreana ou chinesa. Então, eu sempre vejo esse lado. Se é uma pessoa que critica e fala mal, eu vejo o quanto ela fala mal ou o quanto ela faz brincadeiras preconceituosas com a cultura, né? E se for muito, aí eu faço o vídeo. Agora, se for, tipo, uma pessoa ou um grupo em si, né, que está apresentando o programa ou um vídeo na internet, eu vejo se todos estão fazendo, aí sim eu faço um vídeo. Mas se eu vejo que também tem uma pessoa ou outras pessoas que estão no meio, mas estão elogiando, eu também vou falar em vídeo, né? Assim como acontece nos jogos da seleção brasileira com o Japão. No começo eu percebo que tem muita, não é crítica, mas muito julgamento e achismo, né? Um exemplo que eu vou dar mais para frente é os narradores acharem que o Brasil é melhor porque quem ganhou tal competição tem troféu, tem medalha, enquanto o Japão feminino, no caso, ele só tem uma Copa do Mundo, né? E isso aconteceu realmente, essa comparação, né? Eu acho isso um pouco desrespeitoso, não com a seleção japonesa, mas em mostrar que, tipo, você é superior, né? Eu não acho legal quando as pessoas querem mostrar algo que são superiores, né? Quando na verdade não são superiores, né? Até porque eu acho que todo mundo é igual, né? Ninguém é mais evoluído, mais superior que a outra, né? Eu acho que todo mundo tá no mesmo nível, dependendo da situação, né? Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? E como eu falei, se eu não fizesse vídeo falando sobre esses problemas, né, sobre a cultura oriental aqui no Brasil, eu estaria escondendo algo que não deve ser escondido, deve ser mostrado e trazido para as pessoas para verem que não é só com a cultura negra que sofre, né, preconceito, racismo, não é só com a comunidade LGBT que acontece o preconceito, racismo e homofobia, não é só com pessoas de diferentes religiões que são discriminadas só porque gostam de um deus ou de vários deuses, né, ou santos, no caso, e tem gente que acha que é demônio, né? Então, assim, eu quero mostrar esse lado, e se eu não mostrasse, eu estaria sendo, como eu falei, omisso no que eu vou mostrar, né? E eu não vou seguir o mesmo padrão daqueles canais que só mostram coisas orientais e tá bom, né? Sem explicar, sem falar sobre a cultura, o porquê consome aquilo, ou porque usa tal roupa, ou porque usa tal objeto no dia a dia, né? Então, se eu não falasse nada disso, não explicasse nada disso e mostrasse, eu não estaria sendo uma pessoa, um japonês, né, que tá mostrando que também precisa respeitar, né, a cultura japonesa, a cultura coreana, a cultura chinesa, né. É por isso que eu faço esses vídeos, só para vocês entenderem, beleza? Eu acho que esse assunto eu já estendi o suficiente. Agora vamos falar sobre as partidas. E bom, pessoal, acho que vocês vão me perguntar se é a primeira vez que a Globo tem esse desrespeito com a cultura japonesa, né? Lembrando, pessoal, que eu não vou estar entrando em mérito se a Globo é esquerdista, da direita, de centro, de diagonal ou hexagonal. Eu só tô falando o que eu vejo, beleza? Não envolve política. E, bom,
não é a primeira vez que eu vejo que a Globo desrespeita a cultura japonesa, né? Teve vários casos que eu já trouxe aqui no canal e outros casos que eu não trouxe no canal porque eu acho que não valia a pena, né? Tanto assim porque foi algo muito rápido, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não veem isso, né? Como eu falei, as pessoas normalizam muito quando se trata da cultura oriental, né? Mas o que para mim, pessoal, eu acho mais estranho é que a Globo, né? Ela é uma emissora que fala que precisa de representatividade, né? Mas aparentemente a representatividade não envolve a cultura japonesa no Brasil, envolve a cultura mais negra do que a cultura japonesa, envolve a comunidade LGBT do que a japonesa, né? E, e isso assim eles tratam com extremamente respeito, né? Agora, quando se trata de japonês, ou eles colocam algo estereotipado, né? Em novela, como já aconteceu e eu já falei aqui no canal várias vezes, ou fazem chacota com jornalistas que são descendentes, né, ou mestiço de japonês, como é o caso da Ana Maria Braga, no Mais Você, né, que eu já trouxe várias vezes casos de preconceito que ela fez com a jornalista, né, do programa dela, né, falando que era homenagem, né. Uma das vezes foi quando trouxe um samurai japonês, né, que na verdade era um brasileiro que estava vestido com roupa, um kimono e uma pintura na cara, né? E falava como se fosse chinês, né? Então, assim, é, tem esses estereótipos, às vezes tem apropriação cultural, como foi o caso do samurai, né? E teve outros programas que, na verdade, foram jornais onde teve uma entrevista, não é entrevista, mas é como se fosse mostrando o lugar, né? Eles estavam mostrando um Matsuri que estava tendo. Isso foi na época da imigração japonesa no Brasil, né? Acho que a comemoração, e eu acho que inclusive foi ano passado. Esse eu não falei aqui no canal, né, diretamente. Mas eles estavam fazendo uma reportagem, né, de um Matsuri. Agora eu lembrei o nome, é reportagem, né? E nessa reportagem, eles só mostraram um lugar sem mostrar andando, né? E a reportagem durou 5 segundos. E a próxima reportagem que eles fizeram falar sobre a cultura negra que estava sofrendo racismo, né? E só para vocês verem que, tipo, deram mais importância para uma cultura que assim, na minha opinião, pessoal, eu acho que é válido sim da importância quando se trata de preconceito, racismo, mas a partir do momento que, tipo, você tá mostrando alguma coisa de outra cultura, eu acho que também tem que ter o mesmo valor, assim, sabe? E depois, logo em seguida, né, da reportagem que mostrou, falou com muitas pessoas, né, nessa reportagem sobre o racismo de negro, foi falado sobre a cultura italiana, isso tudo no mesmo programa, no mesmo jornal, né? E também demorou meia hora para falar sobre isso, né? Então, eu não sei se a Globo tem alguma coisa contra a cultura japonesa, mas aparentemente, né, é o que parece, né, justamente com a cultura japonesa, né, até com a cultura italiana, né, também eles têm extremamente respeito, né, então assim, eu não sei onde as pessoas não veem que isso é um problema, porque, tipo, aqui no Brasil, como sempre venho falando, e eu acho que vocês sabem, a maior comunidade japonesa fora do Japão é aqui no Brasil, né? E eu acho que, às vezes, as pessoas não levam isso em consideração também, né? Muitas pessoas falam que gostam da cultura japonesa porque por causa da educação, por causa dos animes, por causa dos doramas, mas muitas das vezes também as pessoas que gostam têm o mesmo pensamento, o mesmo julgamento,
né, de algumas coisas da cultura japonesa e depois fala que gosta, né? Eu não acho isso certo, mas cada um é cada um, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, que eu acho que vocês estão cansados de saber, mas enfim, eu acho que é importante falar isso, né? Eu acho que já me alonguei nessa parte do vídeo de novo, mas enfim, eu acho que é importante estar falando e mostrando para vocês, né? Por mais que seja chato de ouvir, é importante mostrar, né? Então, se você não gostar, é só pular para a parte que eu tô falando do futebol de novo. Então, enfim, eu acho que vocês entenderam, né? E bom, pessoal, agora vamos estar falando sobre as coisas que aconteceram no primeiro jogo do Brasil, né? Vou falar um pouco sobre o segundo jogo que aconteceu ontem, né? Mas vou falar que aconteceu mais no primeiro jogo, porque é sempre no primeiro jogo que eu vejo que tem uma falta de respeito, né, com a cultura japonesa. E no segundo jogo parece que os narradores amenizam, né, alguns certos tipos de comentários, né? E bom, o primeiro tópico que eu quero falar é sobre os narradores se gabando, né, da cultura brasileira ter sido melhor em algumas competições ou até mesmo no futebol, né? E isso eu acabei mostrando no meu Instagram, né? Eu estava fazendo um shorts para falar sobre, na verdade não é para falar, mas para mostrar o hino do Japão, né? Que eu estava assistindo o jogo do Brasil e Japão, mas eu queria ter mostrado o hino. Mas justamente na hora que eu estava mostrando, o hino foi cortado do Japão, né? É uma coisa que eu vou falar mais pra frente. E nesse momento, né? O narrador, que é o substituto do Galvão Bueno, ele fala algo como tipo: o Japão pode ter uma Copa do Mundo, mas a gente tem medalha, tem troféu, tanto da seleção feminina quanto da seleção masculina. Seleção japonesa tem uma de prata também. E nós estamos aqui com o Caio Ribeiro. Sendo que em algumas competições, né, que o Brasil já enfrentou o Japão levou a melhor, né? Ou quando, na verdade, hoje o Brasil ou não caiu nas fases de grupo, né, como aconteceu na Copa passada, feminino, ou quando não caiu nas oitavas e o Japão foi para a semi, né? Então, assim, é estranho, tipo, você se gabar e não ver que, tipo, a seleção, da sua seleção, não chegou até a final, mas só chegou até a final bem no ano passado, né? E achar que é melhor que a seleção. Outras seleções não falam. Nem vou falar sobre a seleção japonesa, mas acho que vocês entenderam, né? E bom, o segundo tópico que aconteceu é sobre enaltecer as jogadoras do Brasil e diminuir as jogadoras do Japão, né? Isso acontece até com o masculino, né? É uma coisa que eu percebo que não acontece só no futebol, mas em outros esportes, né? Mas como o assunto do vídeo de hoje é o futebol, vou dar tipo um exemplo, não que seja tão na cara assim, né? Mas eu só vou deixar na cara só para vocês entenderem, né? Tipo, o Japão, o Brasil tá jogando com o Japão no futebol, né? Aí na seleção brasileira vai ter uma jogadora que é do Real Madrid, né? E a outra, sei lá, do Barcelona. Aí o narrador, né, ele fala assim, tipo: ah, essa jogadora, ela tá no Real Madrid e essa tá no Barcelona. Elas são as jogadoras mais influentes dentro do time, né? Aí quando se trata da seleção japonesa, basicamente é assim: essa jogadora também tá jogando uma competição da Inglaterra e é isso aí. Tipo, não enaltece ao mesmo tempo que faz com a seleção brasileira, né? E eu vejo isso como diferença. O porquê? Eu vejo outros jogos que o Brasil joga com outros times, né? Com outras seleções. Mas aí quando se trata de outras seleções, já é diferente. Tipo, fala do Brasil que tem jogador que joga no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester, o Raio Parta, e também no outro time, fala que algum jogador joga no Raio Parta, né? Só o Japão que, tipo, parece que
não dão muita ênfase, né? É como se os japoneses não pudessem participar de competições importantes ou participar de times grandes, né? E que se participa, né, é porque teve sorte ou porque é como se não tivesse o direito, assim, sabe? É uma coisa que eu percebo e eu acho, né? Porque é uma coisa que eu vendo jogos, né? Da seleção brasileira, é uma coisa que eu vejo nos narradores da Globo ainda, né? Seja no Sport TV ou na Globo mesmo, né? A diferença é com o Japão, né? Eu não sei o porquê, como eu falei, tem muitas falas dos narradores em que parece que tentam diminuir a seleção japonesa, né? Eles não elogiam, né, na primeira vez, na primeira partida, mas só elogia, ainda assim criticando a seleção japonesa, assim, diminuindo no segunda partida, né? Geralmente, depois da primeira partida, tem a segunda partida em algum dia aleatório, né? Como foi ontem, no caso. E eu acho isso muito errado, assim, sabe? Eu acho que, na minha visão pessoal, narrador, né, comentarista tem que ser neutro. Eu sei, eu entendo que muitos querem torcer pelo Brasil por ser do Brasil, mas a partir do momento que eu acho que você é narrador ou um comentarista, né, e você está narrando um jogo, você tem que ser imparcial, né, deixar o seu lado humano de lado, né, falar bem de ambas as seleções, mas ao mesmo tempo criticar as seleções, as duas, né? Eu não vejo isso quando se trata do jogo entre Brasil e Japão, né? Ou quando é mostrado a seleção japonesa em algum esporte, né? É estranho que é só com o Japão. Até com a Coreia ou a China, eu percebo que ainda assim tem um pouco mais de respeito, assim, sabe? Mas eu vejo que é só com o Japão, o que para mim não faz sentido algum, assim, sabe? Esse diferenciamento. E bom, pessoal, agora vamos falar sobre o placar, né? Tanto do primeira partida quanto o do segunda partida, né? Tava com uma sigla um pouco questionável. O porquê que eu falo isso, né? Como eu venho falando já em alguns vídeos e já expliquei também, né, a palavra jape, né, que geralmente se remete ao Japão, né, os japoneses, isso foi usado de uma forma pejorativa lá nos Estados Unidos, né, com um japonês, com os nipo-americanos, mas esses nipo-americanos não tinha nada a ver com os japoneses durante a guerra, porque eles estavam já nos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos, devido às atrocidades dos japoneses mesmos que estavam guerreando, né, e fazendo atrocidades, muitos usavam essa palavra jape como forma pejorativa para tratar os americanos, os nipo-americanos, né? E a palavra jape é usada aqui no Brasil como a palavra japa, né? Que tem o mesmo sentido, mas as pessoas não sabem. Acham que é elogio, apelido, fofo. Tem gente que usa em restaurante, né? Coisa que não deveria fazer, no caso, né? Devido a tamanha palavra, o peso, assim, sabe? O peso pejorativo sobre a palavra jape. E tanto no primeiro placar quanto no segundo placar foi escrito japa, jape, né? Geralmente, pessoal, quando é em competição tipo Copa do Mundo, que eu acho que é a FIFA que faz o placar, geralmente as siglas, né, do Japão é JPN, não JAPE, né? Então, assim, não sei se, como é amistoso no Brasil, o Brasil que fez, né, ou a Globo que fez os placares, mas tava escrito JAPE nos dois placares, né? Tanto na Globo mesmo, quanto no Sport TV, né? E aí eu fico meio assim na dúvida, né? Se eles sabem o que a palavra jape, né, tem um significado tão pejorativo assim, né? Mas como eu sei que
todo mundo acha que a palavra japa já é um apelido, então Jape não é nada, né? Então, para os brasileiros, mas é uma coisa que eu fico pensando assim, sabe? Não sei vocês, não sei nem se vocês sabiam dessa, né? Se não sabiam, agora estão sabendo. E bom, pessoal, agora eu vou falar sobre um lance que eu queria falar muito aqui no canal, né? Sobre a primeira partida, onde eu acho que mudou tudo, né? Todo o esquema de jogo, né? E que para mim, na minha opinião, foi comprado a primeira partida, né? Influenciando na segunda. O porquê que eu falo isso? O Japão, né, acho que não foi no primeiro tempo, se eu não me engano, fez um gol. Só que como que foi o gol do Japão, né? As brasileiras estavam atacando, estavam na área do gol do Japão, e uma japonesa, né? Ela deu um carrinho, né? Só que esse carrinho, pessoal, eu vendo no replay, eu não entendo muito sobre as regras do VAR, mas é, a japonesa encostou um pouquinho, né, a sola do pé dela na perna da brasileira, mas só que foi quando ela já estava caindo, né? Então, ou seja, para mim não teve muito impacto, né? E a brasileira estava com os dois pés fixos no chão. Tá certo que ela acho que estava com a perna meio que abertas, porque estava correndo. Mas acho que não teria o impacto do jeito que ela caiu, né? E aí a seleção japonesa pegou a bola e aproveitou que a goleira que não deveria que deveria, no caso, estar no gol, estava dando uma de atacante, então cada uma foi pegando a bola, né? Foi passando a bola uma para a outra até a mais próxima chutar para o gol. E isso aconteceu, né? Só que as brasileiras da seleção choramingaram que sofreram falta, a comissão técnica falou que sofreu falta, né? A torcida toda também falou que sofreu falta, e a juíza acatou esse pedido e foi ver no VAR. Torcida ficou na expectativa do pênalti. Bola em profundidade para Tanaka. A Lorena saiu. Tanaka conseguiu driblar, bateu pro gol. Gol do Japão. Né? O VAR demorou, como sempre, né, para falar e anulou o gol do Japão. Vai chegando para tentar fazer o corte. A capitã Minami derruba no dia, hein? Vamos ver o que ela vai fazer. Gente, que legal essa decisão. O árbitro de vídeo, olha isso. Né? Assim, fazendo o pênalti do Brasil, e o Brasil Agora, presta atenção. Pé direito no pé direito. A Dudinha fica de pé. Vamos ter o gol da Tanaka. Fora do gol. o primeiro gol, né? E sobre isso, pessoal, eu acho que foi comprado, né? Até porque eu acho que vocês sabem que como tá o momento, né, entre a CBF e os técnicos na seleção toda, né? O porquê que eu falo isso? Porque, né, teve, digamos que teve um impeachment do presidente da CBF, né? Onde, sei lá se ele foi preso, eu sei que ele foi acusado de roubo, né? E de mentir, alguma coisa assim. Enfim, sobre a partida nesse lance, é uma coisa que eu percebo, não sei se vocês que assistem futebol ou qualquer outro esporte, mas quando o Japão tá assim, ninguém tá marcando ponto. O Japão, ele é bom, ele avança, ele ataca, ele defende, mas a partir do momento que outro time faz ponto ou outro time faz gol, isso meio que desestabiliza a seleção japonesa. Eu não sei o porquê, não me pergunte por quê, porque eu não sei o porquê que fica tão perdido assim, né? E esse gol desestabilizou muito a seleção japonesa, né? Ao ponto de levar três e na segunda partida levar três de novo, né? Acho que foi três nos dois, né? E a seleção japonesa pelo menos fez um gol em cada jogo, né?
E por que que eu falo isso? Porque, como eu falei, a seleção japonesa, quando vê que começou a ficar um pouco para trás, as jogadoras, os jogadores, né, os atletas, eles parecem que se desestabiliza emocionalmente e mentalmente e desconcentra, né? E eu não sei se isso tem a ver, mas isso influenciou muito esse lance. Então, por isso que eu acho que foi comprado, né, a primeira partida, até porque deu para perceber que foi para desestabilizar, né, as jogadoras japonesas, porque elas estavam atacando muito. E por que eu falo que foi comprado? Porque quando o Japão fez o gol, seria, acho que, muito vergonhoso, né? De falar que a goleira saiu do gol e o Japão fez o gol, um time fraco, né? Então, assim, eu acho que justamente por isso que deve ter sido comprado, porque se não fosse isso, eu acho que pelo menos o Japão teria perdido, né? Mas não de uma grande diferença como foi, né? Eu acho que pelo menos uns 3-2, né? O Japão ia levar, né? Não um 3-1 e 3-1 de novo no outro jogo, né? Eu acho que foi de caso pensado, né? E isso desestabilizou muito a seleção japonesa, né? Eu acho que essa partida, a primeira partida, foi um erro, para falar a verdade, né? Fora uma outra coisa que eu percebi, mas foi na torcida que eu vou falar agora. E bom, pessoal, uma coisa que eu percebi que a câmera mostrou foi um menino, né? Esse menino, não sei se alguém viu essa partida, né? Porque foi à noite, mas esse menino, né? Esse torcedor brasileiro, ele tava com a mão no ouvido, assim, né? Não sei por quê, mas acho que é por causa do barulho, né? Em um momento, ele ia puxar os olhos, fazer assim, só que na hora que ele fez assim, ele desistiu e voltou com a mão nos ouvidos, né? Para quem não sabe, esse gesto é extremamente ofensivo, né? É pejorativo tanto quanto você chamar um japonês de japa, ou coreano de japa, chinês de japa, né? É uma coisa que assim, eu percebi, né? Mas deu para ver que o menino, ele não fez. Ele ia fazer, mas ele desistiu da ideia, assim, sabe? Não sei se também ele, na hora que ele tirou a mão assim, para fazer alguma coisa, porque ele realmente tirou a mão, só que ele fez assim, tipo, fez esse gesto, mas voltou pro ouvido, né? Deu pra ver nitidamente que ele ia fazer alguma coisa, e eu acho que era ficar puxando o olho, né? Isso já aconteceu várias vezes em jogos onde o Japão jogou, né? Tanto que, inclusive, teve um jogo, mas isso foi lá em 2014, né? Onde um jogador, acho que colombiano, ele fez o gol e ele, para comemorar, ele fez assim. E ele foi punido, né? Tanto que acho que ele ficou sem acho que 2 jogos sem jogar pela seleção colombiana, porque reclamaram, né? Outra vez que teve isso foi, acho que na Liga Inglesa, onde teve um cara de algum time que olhou pro Mitoma, né? Eu não sei onde que o Mitoma joga, mas o Mitoma, ele tava passando, o outro jogador do outro time, ele também pegou e puxou o olho, né? Isso é extremamente pejorativo e chato, né? Então, assim, é só para falar sobre isso, mas não dá para saber a intenção da criança, né? Mas que foi estranho o movimento que ele fez, né? Porque deu para ver nitidamente que ele pensou antes de fazer e desistiu, deu para ver, né? Mas, enfim, é uma coisa que eu quis colocar aqui no vídeo, né? E agora, pessoal, vamos falar sobre o hino do Japão, né? Essa não é a primeira vez, mas eu vejo que toda vez que o Brasil joga com o Japão no futebol ou qualquer outra competição, a Globo corta, né? Eu acho isso uma falta de respeito. Até porque, como eles mesmos falam, né?
Aqui no Brasil, a maior comunidade japonesa fora do Japão é no Brasil. Obviamente que vai ter japoneses morando no Brasil, né? E esses japoneses vão querer ver, se não estiverem presentes, né, no local do jogo, vão estar vendo nas casas, né? E eu acho que quando corta o hino, que para mim, na minha opinião, pessoal, não sei para vocês, mas o hino é a parte mais importante de um jogo. O porquê, né? Além de ter o jogo em si, né? Mas o porquê que eu falo isso? Porque o hino é a hora que você tá mostrando a sua pátria, né? O seu patriotismo. Então, eu acho chato quando isso acontece, né? Aí vocês vão falar, ah, mas o Brasil também corta hino de outros países, né? Eles cortam sim o hino de outros países, né? Mas eu acho que isso acontece mais com o Japão, né? Não é a primeira vez, né? Porque o Japão, esse ano, ele jogou com o Brasil, acho que umas 4 vezes, 4, 5 vezes, né? E todas as vezes foi cortado, né? Para não falar que foram todas as vezes exatamente, uma outra vez foi mostrado o hino do Japão. Mas o porquê? Porque geralmente quando é cortado é porque o Japão ele é o mandante do jogo, né? E quando é o Brasil o mandante do jogo, obviamente vou mostrar primeiro o Brasil, mas aí vou mostrar o Japão junto, porque não tem como cortar, né? Sem cortar do Brasil. Então, assim, é estranho que, tipo, tem esse tratamento assim, sabe? E ontem, né, na segunda partida, em um dado momento, né, mostrou o hino do Japão, e na hora que terminou o hino do Japão, a comentarista, que é a mesma que comentou nas Olimpíadas e que falou que o Japão estava roubando e que ficou se gabando também, ela falou assim: agora vamos pro melhor hino do mundo, né? Assim diminuindo o hino do Japão, né? Eu não acredito que exista um melhor hino assim. Eu acho que todos os hinos de cada país é bonito, mostra seu patriotismo e, enfim, eu acho que não existe hino melhor que o outro, não existe cultura melhor que o outro, mas existe a educação, né? Eu acho que a educação de cada país é o que conta. E do Brasil, às vezes, é questionável, assim, só pra falar a verdade, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa errada nos jogos, né? E tem nos jogos, porque vai ter mais jogos ainda, que ainda o Japão vai participar. E vão cometer os mesmos atrocidades, para falar, não falar erros, né? Porque para mim isso não é erro. E, enfim, é triste de ver que, tipo, fazem isso, mas só que as pessoas veem como algo sendo normal. Vai ter muita pessoa que vai defender, né, a Globo, eu sei disso, né? Mas cada um tem a sua forma de pensar, né? Eu penso dessa forma. Caso você tenha opinião diferente, aí você comenta, né? Mas com respeito à educação sempre, uma coisa que eu peço, né? Mas é triste de ver que, tipo, a Globo, né, que se diz a emissora que tem mais representatividade e mais respeito pelas culturas, né, faz isso, sabe? Eu acho extremamente vergonhoso. Lembrando de novo que eu não estou falando, entrando em mérito, se a Globo é esquerdista ou da direita, hexagonal, diagonal, enfim. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é esse, né? Tipo, eu fico muito triste quando eu vejo que a Globo, que é a emissora que tinha que ter representatividade, porque eles lutam para mostrar isso, lutam para falar de fake news, né? Que eles são contra, fazem tudo isso, né? Falando sobre a cultura japonesa, não mostram respeito pela cultura que está aqui no Brasil e que é muito influente, porque, como eu falei, a cultura japonesa é a maior cultura que existe fora do Japão, né? E a maior cultura que existe fora do Japão está aqui no Brasil, né? Justamente. E não tem esse respeito, assim, sabe?
Eu acho que é lamentável, né? E é lamentável que às vezes as pessoas não veem problema nisso, porque acha que só porque é oriental não sofre preconceito ou racismo, né? As pessoas só veem dois lados, como eu falei, é, se for com o negro, falar que fazer gestos pro negro de macaco é preconceito, é racismo, se chamar um homossexual de tal apelido é homofobia, mas aí quando faz com a cultura japonesa, é brincadeira, é normalizado, né? É triste de ver que, tipo, tem isso aqui no Brasil, assim, sabe? É lamentável, mas, enfim, pode ser que futuramente isso mude, pode, mas eu acho que para isso vai demorar muito, né? Se principalmente a comunidade japonesa, a comunidade oriental, não mostrar que isso é errado. Não estou falando que tem que se impor, mas sim mostrar o que é errado. Porque se você impor que você precisa ser representado, ou que tal lugar é seu por direito, isso não é lutar por justiça, né? Você está sendo mais um ditador, né? Eu vejo por outras lutas e que essas lutas tentaram tirar, né, a cultura japonesa também, que eu já falei aqui no canal, enfim, é triste de saber, né? Mas espero que um dia mude, né? Que as culturas se respeitem, pelo menos aqui no Brasil, né? Ou no mundo, né? Vai saber. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, assistir até o final. Lembrando, se você tiver uma opinião diferente, deixe nos comentários. Mas com respeito e educação sempre, beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Falou!